Fala, porcada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Quarta-feira agitada aqui no Palestra, hein? E surgiu de novo o nome do Andreas Pereira aí em pauta no Verdão, hein? Vamos ver o que o pessoal tem para dizer sobre isso aqui. Também temos aqui no vídeo de hoje o PVC atualizando as últimas informações do Verdão a respeito do Carlos Miguel e também da possível chegada do Andreas Pereira, né, família? Quarta-feira agitada, um vídeo repleto de informações do Palestra, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos. Deixa o seu like que isso fortalece bastante o nosso trabalho, valeu? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quem é o camisa 8 da Sociedade Esportiva Palmeiras, hein? E já respondo. Hoje é o Evangelista. E só tem tu, Bruto. Você pode usar o Alan, pode usar o Martinez, pode usar o Hannibal, mas 888, o reserva do Rios, é o Evangelista, né? E não há, pelo que eu sei, sinais de que o Palmeiras esteja procurando um camisa 8, hein? Vai fazer o quê? Vai subir o Coutinho? Será? Será que está na hora de subir o Coutinho? Não sei. O que é que você pensa, Danilo Lavieri? Então, vamos lá. Assim, quando o Palmeiras vendeu o Rios, a certeza era, a gente já tem, isso falando como se fosse diretor, né? A gente já tem o Evangelista como um substituto e vai atrás de um outro camisa 8 para ser opção. E aí a chegada do Evangelista já foi um planejamento lá de trás para exatamente isso que eu falei agora, o cara não precisar chegar assumindo a titularidade. Chega, entende o que é, vai se ambientando e agora, desde a saída do Rios, tem jogado com mais frequência. Então esse era o planejamento inicial. Quando surgiu o nome do Marcel Ruiz, a informação que, aliás, quem falou primeiro foi o PVC, era assim, o Palmeiras já tem um plano B. E depois, quando eu fui conversar lá no Palmeiras, o pessoal, não, realmente, o Palmeiras já tem um plano B. O Palmeiras, se não for o Marcel Ruiz, continua com o plano B. Dito isso, estamos agora no dia 19 de agosto, a janela fecha dia 2 de setembro e ainda a gente não tem notícias. Só que temos que fazer aqui, admitir uma coisa, né, Massa? Se tem uma coisa que essa diretoria do Palmeiras já fez, foi negociar sem ninguém descobrir, né? Sem ninguém saber, sem ter nenhum tipo de especulação, nada do nome, de repente, pá, anunciado, ou, como foi no caso do Carlos Miguel, já vazar que está acertado, né? Não tinha que nem o Inciso tá agora numa novela, não tem uma questão assim de necessariamente, se não tiver a novela, não tem ninguém. Eu não descarto que a gente não esteja sabendo. E aí, sorte da diretoria do Palmeiras, é mérito da diretoria do Palmeiras que consegue esconder negócio, porque esconder o negócio é melhor para quem está negociando, porque se vaza o nome, pode inflacionar, pode ter mais interessado e tudo mais. Então, muitas vezes, aliás, fica a dica aí, muitas vezes que os nomes vazam do próprio staff do jogador para dar uma sentida no mercado, para ver se consegue coisa nova. Então, o fato é assim, havia esse plano B, pelo menos, não sei em que pé que está. Hoje o nosso palestra divulgou que tentaram conversar de novo com o Andréas Pereira e o negócio não avançou. Ainda bem que não avançou, porque eu acho que Não, já passou. Um jogador nossa. caro, enfim. A não ser que tivesse, sei lá, em fim de contrato, essas coisas. Essa informação eu não tenho, eu estou reproduzindo e dando crédito aqui ao nosso palestra pela informação. E agora aqui uma opinião. Eu não acho que dá para esquecer o camisa 8. Ah, não, esquece o camisa 8 e traz o Enciso. Eu entendo que o Enciso é uma oportunidade de mercado, é caro, e o Palmeiras não vai ter dinheiro para os dois. Mas, para mim, a prioridade do momento é ter um camisa 8 para o Palmeiras. Por quê? Se não trouxer, corre o risco, e aliás, eu já até falei isso com você, uma coisa que quem me chamou a atenção foi o nosso querido Flávio Latif, que espero que esteja tendo uma boa recuperação da sua nova passagem no DM. Ele me falou uma coisa e que eu fiquei pensando. Ele falou, pô, será que não pode correr o risco de ser que nem quando o Danilo saiu do Palmeiras? Né? O Danilo, quando saiu, a gente vai lembrar, o Abel ficou chorando a saída dele muito tempo, e todas as vezes na coletiva falava que não tinha um jogador, e quando chegou o Aníbal, ele falou, bom, agora realmente, finalmente, eu tenho a substituto do Danilo. Então, eu acho que o Palmeiras não pode, não deveria abrir mão do 8. Eu acho que tinha que ter outra opção ao Evangelista. Se eles quiserem investir no Enciso, porque o Enciso é uma oportunidade que não passa duas vezes, o preço está bom e vai contratar,
A alternativa vai ser o quê? Exatamente a que você falou, né? Usar o Martinez como camisa 8, usar o Alan. Aí o Alan ainda até já foi camisa 8 na base, né? Mas é aquela história, oscila bastante. Não dá para cravar que ele vai segurar o nível, né? Então, eu particularmente investiria num camisa 8. Aí aqui a opinião. A informação é essa, eu não sei do nome do camisa 8, sabia há pouco desse plano B, mas essas notícias simplesmente sumiram. E agora, por conta do passado recente, não dá para saber se as notícias sumiram porque não existe negociação ou se porque os caras estão conseguindo esconder muito bem que o Palmeiras já conseguiu isso. Agora, fato é, tem que ter o camisa 8 para mim. Pois é, eu tenho uma informação que a comissão gosta muito do Denilson lá do Cuiabá, né? Mas seria uma opção aqui no Brasil e tal. O Cuiabá sabe que vai receber, né? Ao contrário de outras negociações que o Cuiabá fez. Acho que poderia, se você traz o Enciso e o Denilson, dá para tocar, né? Claro que, jogador do Cuiabá, já sei, né? Os caras vão bagre, bagre, é bagre, né? Mas, enfim, o que eu ouvi o PVC falando hoje também a respeito do Enciso, né? Tá, tem negociação, tem negócio de grana aí, quanto vai para cima, para baixo. Vamos ver se o Palmeiras consegue concretizar a contratação do Enciso. Eu acho, assim, a minha visão é que dá para passar sem um 8 reserva, tá? Dá para passar sem um outro camisa 8. Mas o ideal seria um Enciso e mais um camisa 8, mesmo que fosse um jogador aqui do mercado nacional, enfim, tá? Mercado da bola. Vamos falar do Palmeiras, então, porque agora há pouco anunciou mais um reforço nessa temporada, uma janela que anda bem rechonchuda aí para o Verdão. E agora quem está chegando é o goleiro Carlos Miguel. Vamos ver esse anúncio? Fala, família Palmeiras, aqui é o Carlos Miguel e agora eu defendo o primeiro campeão mundial. Pegou a cutucada ali, PVC? Que ele falou agora eu defendo o primeiro campeão mundial. É porque ele tinha falado que Ele ia ser mundial. tinha cantado a musiquinha, né? Que não pegou muito bem. Agora um jeito aí de reverter a situação. Essa história, aliás, é bom perguntar para o Samir isso. Será que essa história já ficou para trás, pensando numa nova trajetória do Carlos Miguel aí no Palmeiras, Samir? E como você vê o goleiro agora, né, nesse novo clube, que teve uma passagem importante, embora muito curta pelo Corinthians, passou pelo futebol inglês, não teve tanto sucesso e agora volta ao futebol brasileiro no Palmeiras. Futebol a gente já está acostumado que depende dos resultados. Então, se o Carlos Miguel primeiro vai ter que virar titular, né? A gente não sabe, né, quando, né, ele vai assumir essa posição. O Palmeiras está contratando para uma transição e a gente vai ter que aguardar a titularidade dele. E aí, quando ele entrar em campo, se for bem com a camisa do Palmeiras, tudo isso será esquecido. Se começar a falhar, certamente a musiquinha, o sambinha vai ser lembrado. Porque a gente não viu o Carlos Miguel jogar ainda. A gente acha o Carlos Miguel maravilhoso, mas eu me recordo bem, né, cobrindo o Corinthians de perto, quando ele vira titular do Corinthians, nos poucos jogos que ele faz com a camisa do Corinthians, por exemplo, ele falhou no Maracanã, no jogo contra o Flamengo. Foi uma falha até meio grotesca do Carlos Miguel. Mas também, né, teve atuações grandes, né, fechando o gol, inclusive em Sul-Americana. Aguardar, né, pra gente ver o desempenho do Carlos Miguel. Mas em relação à pergunta que você fez, se vai ser esquecido ou não o que ele falou, os resultados que vão definir isso, Luísa. Geralmente é assim que funciona, né? E dessa vez não deve ser diferente. PVC, então, o Carlos Miguel anunciado, agora é real oficial, já tinha feito os exames médicos ontem, então deu tudo certo, agora sim, ó, já assinou o contrato. O goleiro mais caro da história do Palmeiras, 6 milhões de euros, aí uma negociação bem alta e bem cara aí do Palmeiras. E o Jefté também chegando, né, PVC, com o lateral esquerdo aí para a vaga do Vanderlan, outro atleta que está a caminho do Verdão. Na verdade, já está para fazer exames, né? Detalhes burocráticos o separam da assinatura, mas é isso. Jefté assina contrato por 5 anos. O Hernan já tinha dito isso no final da semana. Ele está confirmado dentro do Palmeiras, extraoficialmente, que ele está chegando. São 5 anos de contrato. O Enciso é que vai ficar por mais 2 semanas, né? Porque você tem até o dia 2 de setembro para fechar, para sacramentar o negócio do Enciso. O Palmeiras confia que vai fechar o Enciso,
mas não tá sacramentado. Está distante ainda um pouco. Por enquanto é indeciso. Indeciso. Você Já falou- tá, o Samir já tá pegando ali o jeito do PVC. Prometeu. Convivência de 7 minutos foi Ele suficiente. prometeu que ele não ia fazer isso. Mas foi bom, Samir. Agora você vai ter que fazer outra para superar a PVC. Foi mal, você é mais forte que a gente, né? Vai ficar indeciso pelas próximas 2 semanas. Mas eu acho que vai acabar dando certo. O fato do Jefté chega e o Carlos Miguel chega também. Acho que o Carlos Miguel tem essa questão. Uma parte do preparo do goleiro, o Carlos Miguel chega para ser o reserva do Everton. Ele não chega para ser o titular do Everton. Eu entendo que muita gente está achando que o Everton está falhando demais e o Everton faz defesas milagrosas contra o Corinthians, por exemplo, no jogo que muita gente reclamou do gol do Matheus Bidu, dele ter falhado porque pediu falta. Na primeira bola do jogo, do Garro, ele fez uma defesa milagrosa. Então, não é verdade que o Everton não dá. O Everton está bem. O Everton é um bom goleiro que passa por oscilações e que vai fazer 38 anos. Acho que o Palmeiras precisava de um goleiro. Contrata um goleiro de 26 anos. É um processo de mais 10 anos de carreira, possivelmente. Desde que ele consiga jogar. O Carlos Miguel não foi titular em nenhum clube que ele passou. Né? Foi só no Boa. Depois do Corinthians ele foi reserva, fez 26 jogos ao todo. No Nottingham Forest foi reserva. Então ele chega para ser um goleiro preparado. Parte disso é o preparador de goleiros. Porque o Everton passou pela melhor fase, pelo melhor momento da carreira do Everton, apesar de Olimpíada 2016, apesar de Corinthians, Português, Atlético Paranaense, foi no Palmeiras com preparação de goleiros do Palmeiras. Então o Carlos Miguel vai passar por isso, em um entendimento de que ele não veio para ser o ídolo nesse momento. É na sequência. Ele pode barrar o Everton, se o Everton falhar, o Carlos Miguel está pronto para jogar. Precisava disso, mas ele não chega para... Chegou porque ele chegou, barrou o Everton. Não é assim. Não é essa a ideia, né? O campo pode dizer o contrário, né? A gente sabe como funciona o futebol, mas essa não é a ideia inicial. E tem tempo, né, para esse processo de maturação do próprio jogador. Ele tem 26 anos, enquanto o Everton tem 37, quase 10 anos a mais. Então, ele tem esse tempo aí para ir se adaptando, né, para ir amadurecendo e uma hora assumir o gol palmeirense. Samir, você gostou da janela do Palmeiras? Foi uma janela em que o Palmeiras, desde o início do ano, na verdade, né? Então, mais de uma janela. Investiu pesado, gastou bastante, contratou jogadores aí para diversas posições. Tem quem ache que não foi a janela mais bem planejada, vamos dizer assim, ou que ela não atenda a tudo que o clube precisa. Teve a saída do Richard Rios, ainda não trouxe um 8 ali para a posição. Mas você acha que o Palmeiras contratou bem? Acho que fez uma boa janela, né? Se a gente vai, por exemplo, comparar com o Corinthians, desde o início do ano o Corinthians fez 2 contratações, o Vitinho e o Anchileri. O Palmeiras, né, fez muitas contratações caras, né? O Vitor Roque, por exemplo, que muita gente critica, talvez a questão do custo-benefício tem que ser bastante discutido, enfim. Mas é um jogador que eu acho que ele não está mal no Palmeiras. Aliás, os jogos contra o Corinthians eu até achei estranho naquele segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Abel ter tirado o Vitor Roque. Para mim ele foi bem nos 2 jogos contra o Corinthians. Briga bastante lá na frente. Agora é aguardar a adaptação, né? O Sousa é um jogador de beirada de campo, mas vai ter que dar tempo para ele. O Facundo Torres eu acho um jogador um pouquinho mais lento, ainda falando ali já dos titulares do Palmeiras. Mas é uma boa janela. O Carlos Miguel vem agora, acho que todo torcedor gostaria de ver o Carlos Miguel. Talvez o torcedor corintiano não, por causa da maneira que ele saiu do clube, mas até o torcedor corintiano, viu? Pra zicar, né, o corintiano. Não, até o torcedor corintiano gostaria de ter o Carlos Miguel. De contar com ele. De contar com ele. Tá. Acho que todos os times aí, porque é um goleiro que vai fazer uma boa sombra pro Everton. Eu gostei da janela do Palmeiras. Ô, PVC, falando do Enciso ainda, né? Você falou um pouco de como está essa negociação. Temos aí mais 2 semanas até o fechamento da janela, né? Na outra terça-feira a janela fecha. Você está num cenário mais otimista ou mais pessimista? O que está pegando, assim, os detalhes que faltam aí para essa contratação? Falta de dinheiro. A questão o Enciso é um jogador caro, que vai custar em torno de 14 milhões de euros mais bônus. E que talvez não tenha que oferecer mais dinheiro.
Eu acho que a questão é financeira. O Palmeiras vai ter que subir um pouquinho mais a proposta não é baixa, já é alta, e ele tentar negociar para ele vir. O fato não tem até agora um 8 claro, a não ser que apareça um nome, porque o Marcelo Ruiz não vem, em tese não vem. O Enciso é um 10, para se aproximar como ponto de lança, não é para ser um 9, nem para ser um 8. Eu acho que vai acabar dando certo. O Palmeiras já gastou 601 milhões de reais nas janelas desde janeiro. E são 10 jogadores anunciados, 11 contratados, considerando o Jefté, que não foi anunciado. O Samir acabou de falar do Corinthians, contratou 2. Mas o Palmeiras em 2023 contratou 2 e foi campeão brasileiro. A pergunta é se você vai contratar 10 e vai ganhar o brasileiro ou a Libertadores. A frustração é o Corinthians, mas a esperança é ganhar um título gigante nesse ano. Agora eu vou falar de um time, Chicão, que é especial. Palmeiras, Chico Lang, está passando por um momento de chegadas e partidas. Teve lágrimas de quem se despediu, teve sorriso de quem está desembarcando no clube. E o José Paz é quem vai contar tudo pra gente. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É exatamente isso, né? Uns indo embora, outros chegando, tá assim, né? Nesse segundo semestre lá no Palmeiras, agora de 2025. E quem se despediu agora foi o Marcos Rocha, né? Jogador que tem aí 346 partidas com a camisa do Palmeiras, 12 títulos, um dos maiores vencedores de toda a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Rescindiu o contrato com o Verdão, tá a caminho lá do Grêmio e se despediu no CT, lá na academia de futebol, de todo o staff do Palmeiras, de toda a diretoria, comissão técnica, jogadores. E aí, claro, o Palmeiras postou tudo isso nas redes sociais, no canal oficial do clube lá no YouTube. E a gente confere um trechinho agora. Pode rodar aí, diretor. Obrigada pelas glórias que você nos ajudou a alcançar. E principalmente pela paixão que dedicou a este clube, que será sempre a sua casa. Avante palestra. Obrigada, Marcos. Obrigada, querido. Sempre que eu entrei dentro de campo, a primeira coisa que eu pensava, como que eu iria fazer vocês voltarem felizes para casa. E tenho certeza que 95% das vezes que eu tive vestindo essa camisa do Palmeiras, eu consegui que vocês voltassem para casa felizes, muitas das vezes contando com títulos. Então, minha gratidão, meu agradecimento aqui e avante palestra. Tamo junto, valeu. Tá, então, o Marcos Rocha, caminho lá do Grêmio, jogador aí de 36 anos, tinha contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada, rescindiu de maneira amigável, então, para seguir a sua carreira aí agora lá no sul do país. E como eu disse, né, uns saindo, outros chegando. E quem chegou de fato foi anunciado oficialmente pela Sociedade Esportiva Palmeiras, Carlos Miguel, goleiro, 26 anos, com passagem pelo Corinthians, estava lá no Nottingham Forest da Inglaterra, assinou com o Palmeiras contrato de 5 anos até o meio de 2030. O Palmeiras que vai pagar aí 35 milhões de reais, quase 35 milhões de reais por 80% dos direitos desse jogador, pagando aí para contratar esse goleiro de 2,04 metros. E aí o Palmeiras também foi lá para as redes sociais para anunciar aí a chegada do Carlos Miguel e de um jeito diferente. Recentemente mostramos aqui no Gazeta Esportiva o Carlos Miguel quando era atleta do Corinthians num pagode lá, dando uma provocada, falando que o Palmeiras não tinha mundial, e agora ele foi anunciado de um jeito diferente e com a participação da Gazeta Esportiva. Vamos ver isso aí. Rodríguez, este cabeceia para Liminha, ganha Liminha, jogada, entra pela área, vai para Branco, o tiro continua, Liminha adiantou muito, apontou, atirou, escapou de bola. Fala, família Palmeiras, aqui é o Carlos Miguel e agora eu defendo o primeiro campeão mundial.
Tá aí, minha querida Michele Janela, jornal A Gazeta Esportiva em sua versão impressa, ainda naquela época, estampando o Palmeiras campeão mundial. E na história agora do Carlos Miguel também, apresentado desse jeito aí. Quero saber o que você achou dessa apresentação, desse anúncio, na verdade, do Carlos Miguel, misturando Gazeta Esportiva, Palmeiras, o goleirão agora aí do Verdão. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno pra gente falar mais do Palmeiras aqui no programa de hoje, tá bom? Show, Zé Paz. A gente vai falar sobre Carlos Miguel, a gente vai falar sobre essa despedida, essa homenagem para o Marcos Rocha. Mas você sente que está pagando por um carro ou imóvel? Bom, e aí? Bom, vamos começar falando do quê? Da homenagem aí interna. Gente, uma homenagem fechada de adeus para o Marcos Rocha. Não teve imprensa. O pessoal atrapalha. Portas fechadas. Gente, portas fechadas. Não era hora de ter uma entrevista coletiva, fazer isso para a imprensa ver? Claro, declaração do jogador, né? Ele falando para a imprensa. Para guardar, a gente guardar isso para sempre. Exatamente, das glórias que ele teve. Cada veículo dá o seu enfoque. Era um momento de festa do Marcos Rocha, né? Não, agora é isso aí, ó, mas é tudo ali, só... By the book, com o protocolo. É a bolha, né? É a bolha que está fechada lá. Todo mundo vendo a mesma imagem, nada diferente. Enfim, é uma opção. O Marcos Rocha tem uma história brilhante dentro do Palmeiras, não é? O Palmeiras tem o seu mérito e a sua filosofia de renovar o seu elenco, tem recurso financeiro para isso. Isso a gente tem que tirar realmente o chapéu. E o Marcos Rocha estava sentindo que ali já não teria mais espaço, ele ainda tem um pouco de potencial, um pouco não, tem ainda potencial para continuar jogando o seu futebol, talvez não com a mesma intensidade que jogou no Palmeiras, mas numa outra situação, pode ser muito mais útil no Grêmio do que propriamente no Palmeiras e vai seguir o caminho dele. Então a homenagem é justa, a carreira dele foi realmente brilhante. O Palmeiras vai passando por um processo de reconstrução com a ressalva de uma eliminação para o seu Corinthians, que ela é muito dolorida, que a ferida ainda não cicatrizou. Não cicatrizou, mas o Palmeiras ele tem força na sua grandeza, porque está bem na Libertadores, já está classificado para as quartas de final, está brigando com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e o futebol é isso. Mesmo com toda essa estrutura, acabou parando no seu Corinthians, a ferida ainda continua lá em recuperação. O Palmeiras está em reconstrução, Chico. Família, então essas foram as notícias do vídeo de hoje aí, né? A gente acompanhou o Danilo Lavieri, juntamente com o Paulo Massini ali, falando a respeito do camisa 8, né? Do Verdão. Se vem ou não vem, Palmeiras que tentou Andreas Pereira durante um bom tempo, virou aquela novela, né? E acabou que voltou a ser cogitado o nome dele no Palmeiras. O André Hernan trouxe essa informação aí. Também o pessoal do nosso palestra trouxe pra gente. Mas, sinceramente, igual o Danilo falou, o Massini e também o Hernan, é bem provável que não venha. É um jogador muito caro. Também já tá chato essa novela de vem, não vem, né? O cara já recusou outras propostas. Claramente ele não tá com vontade de voltar pro Brasil ainda. Então, acredito que o Palmeiras vá sem um substituto pro Richard Rios, né? Vai continuar apenas com o Lucas Evangelista. E a respeito do Enciso, faltam apenas alguns detalhes ali, detalhes burocráticos no caso, algo sobre valores ali que não foi acertado ainda, mas é bem provável que venha ainda até o fim dessa janela, que fecha no dia 2 de setembro, né, família? O Carlos Miguel foi apresentado de uma maneira inusitada ali, né, cara? Ele tinha feito aquela zoeira lá, cantando aquela musiquinha, e aí o Palmeiras tratou de, juntamente com o marketing ali, fazer essa apresentação do goleiro aí, né, cara? Eu achei interessante aí, cara, e tá registrado aí, ó, primeiro campeão mundial. E é isso. Agora ele tá no maior do Brasil, o primeiro de todos. Avante palestra, vamos que vamos. O GFT também tá certo, né, família? O GFT já tá certo, provavelmente já tá fazendo exames médicos. Já foi dito que ele tá aqui no Brasil também. E provavelmente essa semana aí já vai ser apresentado no Palmeiras. Esse é o mercado da bola, o Palmeiras muito ativo nessa janela, né, cara? Aliás, desde o começo do ano, o Palmeiras já tem se movimentado bastante para montar um elenco mais forte, tá fazendo uma reformulação. Então, o Palmeiras vem aí contratando bastante esse ano. Já são 11 peças. Se o Enciso vier mesmo, serão 12 contratações. Então, é praticamente o time todo, né? É mais do que um time todo ali contratado. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos, deixa seu like, que isso ajuda bastante no nosso trabalho, beleza? E outro detalhe também, lembrando que tem alguns links aqui abaixo de produtos aí com descontaço para vocês aí, família. Então, dá uma conferida aqui, beleza? O frete é grátis, a entrega é imediata. Então, confere ali, tem projetor portátil, tem bola, tem meia, tem shorts e tem até um cupom de desconto aí que se vocês utilizarem, vocês recebem 20% de desconto, beleza? Então até o próximo vídeo, avante palestras, porque é louco, é nóis. Dale, Palmeiras, eu sou da mancha guerreira, vamos, homem, coração, vamos, meu Verdão, tem raça pra ser campeão, te amo,